Opa, e aí? Há alguns dias sem postar vídeo. Agora, tô gravando esse vídeo aqui 5 horas da manhã, mais uma vez, né? Eu acordei no horário certo e ainda bem, na real. Por isso tô falando mais baixo. Por isso não parece que a minha voz acordou totalmente. Porque isso é verdade, na real. Normalmente eu demoro um pouco mais pra falar. E tá bem de manhã, então é bom que eu não acorde todas as pessoas à minha volta, né? Mas hoje eu vou falar sobre uma parada que é bem real. Na verdade, que é real, uma parada que a gente tem que prestar muita atenção pro que a gente tá fazendo. Tem que prestar mesmo muita atenção para a maneira que a gente vive. Porque o nosso corpo é extremamente eficiente. Quem fez, quem montou, quem planejou, quem arquitetou todo o nosso corpo, o coração, os pulmões, os músculos, o cérebro, todas as terminações nervosas. Poxa vida, eu posso ficar aqui muito tempo falando sobre todos os aspectos no nosso corpo e eu vou esquecer de alguma parte porque é extremamente complexo e funciona com a melhor eficiência de todas. Então, o nosso corpo, ele é feito e ele sempre busca gastar o mínimo de energia possível para fazer as coisas. Então, nosso corpo mesmo, se a gente tiver comida, bebida, uma maneira decente de sobrevivência, ele tá feliz, tá satisfeito e aí ele vai buscar o máximo de conforto possível, o máximo de prazer possível. O nosso corpo faz isso. Então, se você precisa correr atrás de comida, correr atrás de água, o nosso corpo é extremamente eficiente. Você vai receber adrenalina, você vai receber força, todos os hormônios necessários para fazer tudo isso. Mas se você já tem o básico, o nosso corpo quer gastar o menos de energia possível. Isso vem padrão de fábrica, sabe? E a parada é que a gente tem que nos esforçar muito para poder fazer coisas diferentes que não envolvam isso. Mas eu tô falando tudo isso para mostrar e falar que o nosso corpo é extremamente adaptável. Extremamente adaptável. E isso daí posso olhar várias áreas. Então, você que não é bom em matemática, começa a estudar matemática desde o básico, vai estudando matemática todos os dias. Daqui a um tempo, simplesmente você é bom em matemática. Não só você sabe de algumas coisas, como você também começa a ter facilidade em aprender matemática. Os nossos músculos vão se adaptando se você corre ou se você anda de bicicleta ou se você faz musculação. O nosso corpo não só se adapta a ler, não só gosta de começar a ler, mas também começa a ter facilidade. Você não estudou como ler melhor, você não buscou como ler mais rápido, mas você começa a ler melhor. Simplesmente porque você lê. Poxa, eu toco violão. Violão é um instrumento que eu acho fácil. Mas, tipo, é um instrumento difícil. Apesar de tudo, se você der um violão na mão de alguém e essa pessoa só ficar com o violão na mão, acredito eu que ela vai fazer alguma coisa. Simplesmente porque o nosso corpo se adapta àquilo. Se adapta. Isso é maravilhoso. Então, e algo que rola muito é as pessoas começam a engordar. Você engorda porque você come mais caloria do que você gasta. Uma parada disso é que a maioria das pessoas come muito. E aí, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi isso algumas vezes. Não de engordar muito, mas você come muito em um dia. Você fala, nossa, hoje eu chutei o balde. Hoje eu comi muito. No dia seguinte, o seu estômago tá dilatado.
ele se acostumou àquela quantidade de comida. Então, no dia seguinte, você pode comer a mesma quantidade. E no próximo dia, você pode comer até um pouco mais, porque o seu estômago dilatou mais ainda. E daqui 2 meses você é obesinho. Simplesmente isso. Porque o seu corpo se adaptou àquela rotina. O seu corpo se adaptou àquela rotina de quantidade de comida. Da mesma maneira, pra dormir. Então, eu tava acordando 5 horas da manhã. A semana passada todinha eu acordei 5 horas da manhã. Uma maravilha. Só que chegou quinta-feira. E quinta-feira de noite. E tava maravilhoso. Então, no primeiro dia foi difícil, no segundo dia foi mais fácil, no terceiro foi mais fácil ainda. E conforme os dias passavam, mais fácil se tornava acordar 5 horas da manhã. E mais gratificante ficava. Na psicologia, na psicociência, chamam isso, ou na verdade só em vídeo de internet, chamam isso de fricção límbica, que é o quê? Fazer uma coisa é difícil no começo, mas por ser difícil no começo, o nosso organismo se adapta àquilo. Então, quanto mais... Nossa, e essa paradinha é muito real, porque no mundo dos negócios isso também falam sobre isso, que é o quê? Quanto mais uma coisa existe, mais ela tende a existir. Então, uma empresa de 5 anos tende a existir mais do que uma empresa de 1 ano, porque ela já tem 5. Então, se ela já tem 5 anos, é muito mais provável que ela viva mais 5 do que uma empresa que tem 1 viva 5. Então, uma empresa de 10 anos tem mais probabilidade de viver do que uma empresa de 5 anos. E menos probabilidade do que uma empresa de 10 anos. Simplesmente porque elas existem há mais tempo. Isso, ou há menos tempo. E isso é muito interessante. Então, quanto mais você tem uma rotina, mais difícil é de quebrar uma rotina. Quando você fala palavrão, mais difícil é você parar de falar palavrão. Se você fala palavrão, você sabe que você começou falando um palavrão. E você, às vezes, achou um absurdo. Nossa, falei um palavrão aqui. Só falo um palavrão em tal ocasião. E do nada você começou a falar um mutirão de palavrão. E hoje em dia você é um boca suja e você nem percebe quando você fala palavrão. Simplesmente porque o seu corpo, o seu cérebro, os seus ouvidos, a sua consciência se adaptou aos palavrões. Então, já não é mais um absurdo você ficar falando pênis na rua, mesmo que tenha uma senhora e uma criancinha de 3 anos, uma menininha de 3 anos, e você fica falando atrocidades. Porque todo palavrão, no fim, tem cunho sexual, e não fica se falando de sexo para criança, né? A gente se adapta. Tudo isso para resumir que nós nos adaptamos. Então, olha que interessante. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tava acordando tudo tranquilo. Na quinta-feira de noite, ao invés de dormir na hora certa, não, dormir na hora certa, mas ao invés de comer na hora certa, que eu paro de comer 7 horas, ao invés de parar de comer na hora certa, ao invés de parar de usar o celular na hora certa, então eu uso o celular até umas 9. 9 horas, 9 e meia, até umas 10 dá pra passar. Mas eu levei o celular pra cama. Levei essa paradinha aqui pra cama. No dia seguinte, ao invés de acordar às 5 horas da manhã, o meu sono foi terrível. O meu despertador tava na minha cama. Então, ao invés de levantar, ir até o meu celular, desligar o alarme, e aí depois decidir o que fazer, o meu celular tava do meu lado. E o perigo disso é porque você tá do lado do celular, panhonhói. Ah, desliguei o alarme. E aí você pensa no que você vai fazer. Ah, eu vou acordar, eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou dormir de novo. Na cama. Na cama. Então é muito mais difícil você conseguir vencer. E aí eu não venci, né? Não venci, continuei na cama, nessa cama aqui. Ela tá bagunçada hoje, galera, porque tá de manhã. Tipo, eu acabei de acordar e tal, e tô gravando isso tudo aqui. Aí eu perdi.
Só que beleza, eu tava acordando 5 horas da manhã. Eu voltei a dormir. Que horas eu acordei? 7. Uau, 7 horas não é tão tarde assim, né? 7 horas dá pra passar. Essa é a parada, dá pra passar 7 horas. Então não tem muito problema, né? Não, não tem. Dia aconteceu normal. Eu até falei, opa, tudo uma maravilha. Top. Sexta-feira eu fui pra uma vigília, eu voltei pra casa às 5 horas da manhã, fui dormir, acordei meio-dia, ok, 7 horas de sono. Então, eu acordava toda hora, todos os dias, 5 horas da manhã. Ops, ó, antes de acordar às 5 horas da manhã, eu acordava 10, 11, 9, 10, 11. Aqui, ó, 9, 10, 11. Saí disso daqui pra acordar às 5 horas da manhã. Quando eu não acordei às 5 horas da manhã, eu acordei às 7. Maravilha. Fui pra vigília, 5 horas da manhã, acordei meio-dia. Ignora isso, né? Porque foi totalmente esporádico. Pô, eu fiquei acordado até 5 horas da manhã. Inclusive, foi uma. É exatamente isso que eu tô falando. Ó, antes eu dormia qualquer hora. Então, às vezes uma, às vezes duas. Era por volta disso. Às vezes três, dependendo do dia. E aí, quando eu fui pra vigília, meia-noite, eu tava morrendo de sono. 1 hora da manhã eu tava morrendo de sono. 2 horas da manhã o sono passou. 3 horas da manhã, e nem sei o que que é. Até as 4 da manhã eu tava tranquilo. Mas como meia-noite é o meu horário de dormir, até 1 hora da manhã, nossa, era ah, 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 bocejando à toa, assim, demais. Beleza. No domingo, no sábado, eu também dormi com o meu celular. Não comi na hora certa. E o que que aconteceu? No domingo eu acordei tarde também. E aí eu acordei o quê? 9 horas. E aí, ó, dá pra ver, né? 5, 7, 9. De 2 em 2 horas eu comecei a aumentar o meu horário de dormir. Sem querer. Foi gradativo. Mas ainda assim começou a aumentar. 9 horas já é o mínimo do que eu acordava antes. É de se preocupar? Pô, talvez. Então eu parei já. Porque isso não é da hora. Não é legal. É muito bom acordar às 5 horas da manhã. Se você não sabe por quê, eu já falei um montão. Já falei por quê que eu não. Por que que eu acordo às 5 horas da manhã. E mais um montão de coisa. Mas a parada de tudo isso é. O nosso corpo se adapta a tudo. Você tá adaptando o seu corpo ao quê? Você tá começando a ver um monte de coisa que é atrocidade. Você tá começando. Mano, porque anime, por exemplo. Tem um monte de anime por aí que é uma atrocidade, mano. E aí essa é a parada. Você vê um anime que é uma atrocidade, mas que nem é tanto assim. Tipo, Death Note, tá ligado? Que eu acho que dá até pra passar. É o primeiro anime que a maioria das pessoas vê. Mas daqui a pouco você tá achando normal a temporada das formigas de Hunter x Hunter, tá ligado? Daqui a pouco você tá achando normal assistir um anime que se chama o Demônio Assassino, Demon Slayer, tá ligado? Você tá começando a ver anime de exorcismo, anime. Mano, Evangelion, tá ligado? Mano, Evangelion é uma atrocidade. Uma atrocidade, mano. Uma atrocidade. A história de Evangelion é uma atrocidade. Vários momentos da história de Evangelion são uma atrocidade. Mas você começou a se acostumar com isso? Porque não vai ser de um dia para o outro que você vai começar a acordar assim, do meio-dia. Não vai ser de um dia para o outro que você vai começar a ter uma rotina ruim de meio-dia. Vai ser aos poucos. Aos poucos você vai se adaptando. Pô, é com tudo, mano. Mas isso é tanto pro bem quanto pro mal. Com palavrão, você começa a falar muito mais palavrão. Se você começa a se masturbar, você começa a ficar com isso dentro da sua mente e não sai. Essa é a parada. Não sai, porque você começa a se adaptar tanto àquela rotina que o seu corpo é tipo. Essa é a parada. Inclusive, é um dos meios que a psicologia fala pra você se soltar de um vício. Tipo, você é alcoólatra.
É você parar de andar com os seus amigos que tomam álcool. É você se proteger nos dias que você tomaria álcool. Então, seu corpo se acostuma que sexta-feira, 6 horas da tarde, depois do trampo, você vai pro bar. O seu corpo chama você pra ir, porque ele fala: ô, mano, deu 6 horas, hoje é sexta, depois do trampo é dia de bar, vamos logo. O seu corpo ama a rotina, o corpo ama a rotina e todo mundo tem uma rotina. Pode ser uma rotina horrível, pode ser uma rotina ótima, mas o nosso corpo sempre vive uma rotina. E esse é o perigo, porque que rotina você está vivendo? Você está vivendo uma rotina que é mais fácil, é mais comum, é mais normal que ocorram catástrofes todos os dias, ou tá sendo um absurdo todos os dias quando você vê alguém falando alguma coisa, tá sendo um absurdo todos os dias, porque Romanos 12:2 fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente para que a gente aprenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é a parada. A gente não pode se conformar, porque se a gente se conformar com uma coisinha, a segunda já não vai fazer tanto efeito quanto a primeira. Se a primeira coisinha a gente já começar a nos conformar, as pessoas abortam hoje em dia. Ah, não, mas normal, tô conformado já. Ah, então a segunda vez que você ouvir que a sua vizinha, que a sua prima, que algum parente, que algum amigo fez isso, então já não vai ser mais tão absurdo assim, né? Se você escuta palavrão uma vez e você não acha um absurdo, ah, beleza, a segunda vez também vai ser menos absurdo do que a primeira. E daqui a pouco você acha normal falar palavrão. Daqui a pouco você acha normal abortar. Daqui a pouco você começa a viver uma vida que há 2 anos atrás você achou que fosse um absurdo. Essa é a parada, então, comigo mesmo. Eu odiava drogas. Eu fiz ProErd, diga não às drogas. Aprendendo a dizer não. ProErd nos ensina a dizer não. Então, na sua mente, você já tá assim, ó. Drogas são horríveis. Drogas são péssimas. Drogas não são legais. Drogas são drogas, né? O nome já diz. Drogas são drogas. Todo mundo sabe que droga não é uma coisa legal. Senão você fala, nossa, que droga, eu consegui passar na prova. E não é isso que você fala. Só quando você reprova. Nossa, que droga. Não consegui. Não consegui, não foi dessa vez. Mas a parada é o quê? Na minha cabeça tava assim, drogas são horríveis. Só que aí as pessoas que eu admirava na escola, que eram os populares, fumavam maconha. E aí eu, tá, beleza. As pessoas que eu admiro, usam drogas. E aí eu comecei a meio que normalizar. Talvez, eu não lembro, mas talvez eles falavam sobre isso. E eu comecei a normalizar o assunto. E do nada, bum, fumei maconha. Bum, fumei maconha. Aí foi legal a primeira vez. Pô, tava lá com as pessoas que eu admirava. Aí aconteceu a segunda, a terceira. Normalizou. Veio pra minha casa, comecei a virar maconheiro. E aí começou a normalizar drogas, comecei a comer cogumelo, comecei a tomar LSD, simplesmente porque as drogas começaram a ser normalizadas e aquele mundo que eu vivia começou a ser normalizado. Então, mano, eu comecei a adorar a natureza, tá ligado? Eu comecei a adorar o psicodelismo, que não necessariamente era psicodelismo, mas eu buscava na psicodelia. Nossa, é muito difícil falar isso. Uma verdade. Então, quando você está psicodélico, comer um cogumelo, você vai ver muitas coisas que são verdade. Só que aí essa é a parada, e essa é a questão que eu pego pra mim, eu vejo isso que é um absurdo. Você coloca, hoje em dia tá assim, né? Você coloca
um pinguinho de verdade em um monte de mentira e as pessoas simplesmente acreditam. Então, às vezes, eu não lembro ao certo, tá? Mas às vezes, quando eu ficava chapado, eu descobria que, pô, a minha namorada não era legal. Pronto, descobri isso. Eu sei que eu descobri agora que a minha namorada não é legal. Estou chapado e descobri isso. A parada é que eu via isso, beleza, uma coisa que é verdade, uma coisa que é verdade. E aí vinha mais um monte de coisa errada pra minha mente. Mais um monte de coisa errada pra minha mente. Então, era uma verdade e um rio de mentiras. E aí eu começava a tomar dessa água. E é isso que a gente. A gente não, né? Eu não vivo isso, mas é isso que as pessoas vivem hoje. Você pega uma gotinha de verdade e coloca em um rio de mentira. E aí todo mundo quer um pouquinho mais dessa água. Mas não é para nós vivermos assim. Não é para que nós estejamos acostumados, né? A Bíblia fala para nós sermos irrepreensíveis, sermos santos como o santo é, aquele que nos chamou. Então, quanto mais santo a gente fica, mais fácil é ficar santo. Quanto mais na presença ficamos. E quanto mais desgarrados no mundo, quanto mais abraçados ao pecado, mais nós tendemos a ficar nele. Então, ao que você está acostumando o seu corpo? Ó, um ótimo exemplo. Nossa, é muito bom falar disso, porque tem muito exemplo. É uma parada que rola muito. Ao que você está acostumando o seu corpo? A minha avó toma café há anos, né? Minha avó é uma avó. Então ela tem lá mais de. Peraí. A minha avó é uma avó. Então ela tem mais de 60. Ela tá acostumada a tomar café, pô, pelo menos. Mano, pelo menos há uns 40 anos a minha avó toma café todos os dias. Ela não tem a mesma. Ela não tem a mesma quantidade de acesso à informação que a gente tem, eu tenho com 20 anos. Então, com 20, ela não sabia que, pô, tomar café sem tomar água vai fazer mal pro seu estômago. E que café é muito ácido e que o nosso estômago irrita quando nós tomamos café. Por isso é melhor tomar café com leite, por isso é melhor tomar muita água antes de tomar café e tomar muita água depois de tomar café. Minha avó não sabe disso. Minha avó não sabe, provavelmente, que o café aumenta a nossa pressão arterial. Ela não sabe que. Eu tô achando, né? Supondo. Ela não sabe dessas coisas. Então ela sempre toma café normal. Café é da hora. Café é uma droga, né? Então é da hora, né? Apesar de tudo, infelizmente, tem essa parada. Então tem várias coisas que são normalizadas, né? E várias outras que não. Pô, álcool também, mano. Álcool também. Se você vive em um meio que não consome álcool, você sabe que álcool é ruim. Mas se você começa a conviver com pessoas que consomem álcool, você vai começando a normalizar e achando que aquilo, tipo, nada a ver, tá ligado? E aí, do nada, você pode estar tomando álcool e do nada você é alcoólatra, tá ligado? Só que não é do nada, é gradativo. Uma pessoa pode se tornar alcoólatra de um dia pro outro. Mas a maioria das pessoas, ali no normal, né, no âmbito normal, você vai se tornando alcoólatra. Então começa a ficar legal, legal, legal demais. Nossa, que legal, nossa, que da hora, nossa, que da hora, nossa, que da hora. Do nada, você tá com uma cirrose. Você pega cirrose. Sei lá, se pega cirrose, você tem cirrose. Do nada você não consegue largar. Do nada, porque é muito legal, você tá fazendo há muito tempo, só que começou a me cansar já. Ai, nossa, daqui cansei já de tomar álcool. Não dá, porque o seu corpo acostumou. Ei, já são 6 horas da manhã, sexta-feira depois do trampo. Como assim você não vai beber? É tenso. Então a minha avó sempre tomou café, né? Todos os dias. E aí um dia ela não tomou. Nesse dia que ela não tomou, ela teve dor de cabeça, porque o café aumenta a nossa pressão arterial, os vasos sanguíneos, né? Tem mais pressão nos vasos e isso tira dor de cabeça.
Pois é, tira dor de cabeça. Quando você para, a sua pressão volta ao normal e como você estava acostumado a uma pressão mais elevada, pronto, agora você tá com dor de cabeça. E aí eu falei pra minha avó naquele dia, olha avó, você tomou café hoje? Não, não tomei. Pô, então é por isso. Porque você toma café todos os dias, o seu corpo já tá acostumado com sua pressão, já tá um pouco mais alta. E agora você está passando pelo processo de abstinência. Você está passando pelo processo de abstinência, então você vai ficar com dor de cabeça. O que você pode fazer? Ou você fica com dor de cabeça até amanhã, que é o melhor a se fazer, porque aí o seu corpo vai se acostumar a não ter café no organismo, o que é ótimo. Então essa é a parada, mano, chega num ponto que o seu corpo não consegue, ele precisa de álcool no organismo, precisa de café no organismo, precisa de cigarro no organismo, senão ele entra em pane, tá ligado? Eu escutei do técnico de informática que eu tenho, tipo, que eu uso, né? Então, que conserta as coisas aqui de casa, se o celular quebrar, leva nele. Ele conhece, ele sabe das coisas, assim, de algumas coisas ele sabe bastante, mas eu não sei se é verdade, mas ele me falou. É muito mais fácil uma pessoa que fuma, é muito mais fácil uma pessoa que não fuma ter câncer. Então, a pessoa fumava e parou, é muito mais fácil ela ter câncer de pulmão agora do que uma pessoa que fuma ter câncer de pulmão. E eu fiquei pensando, eu acho que deve ser mentira. Mas olha, se for verdade, isso faz muito sentido. Porque o nosso. Muito sentido não, mas o nosso corpo se acostuma. Então, você tá ali tendo aquilo todos os dias para se alimentar. Todos os dias você tá com aquilo no organismo. Você parou de fumar, o seu organismo agora está em déficit de nicotina. Tá faltando nicotina no organismo, tá ligado? O seu corpo começa a roer porque você não fumou seu cigarrinho hoje, tá ligado? E essa é a parada. E tudo isso pra resumir, pô, você tem feito coisas legais. Hoje eu comecei a pensar, né, ontem, que, pô, realmente eu acho melhor eu parar de ficar vendo tanto vídeo na internet. Porque isso começa a me acostumar com as coisas, mas também começa a acostumar meu corpo a mostrar o que é legal. O que é legal? Ficar 1 hora vendo vídeo na internet. Ou ler alguma coisa. Pô, ver vídeo na internet. Mas a parada é que se eu parar de ver vídeo na internet e começar a ler, não vai começar a ficar legal ler? E é isso que eu vou viver. Então tô querendo parar de usar tanto assim rede social, de assistir vídeo no YouTube, simplesmente para eu conseguir começar a ter uma rotina de leitura. Então, mesmo que eu veja atrocidades, mesmo que eu vá assistir alguma atrocidade, tipo, sei lá, Harry Potter, tá ligado? E é normal assistir Harry Potter, nada contra Harry Potter, eu nem lembro como que é. Mas eu sei que é de magia, né? Mas beleza, as pessoas assistem tantas coisas absurdas hoje que eu acho que Harry Potter é tipo fichinha, tá ligado? Tem tanta coisa demoníaca hoje em dia que é tipo literalmente um demônio lá, tá ligado? Aquele filme que saiu com The Rock, Mano, eu não lembro, mas é da DC, tá ligado? Tipo, que é do super-herói lá, que é meio random, é meio aleatório o super-herói. Mas eles fizeram ele lá com o The Rock. Mano, aparece o demôniozão lá mesmo, com tipo o pentagrama, tá ligado? E aí, tipo, as pessoas assistem isso normalmente. Até as coisas da Marvel hoje em dia estão muito descrachadas, sabe? Aí você vai pegar pra assistir Harry Potter. Aí ninguém vai ligar. Crente nenhum vai ligar, eu assisto Harry Potter. Os jovens que tem na sua igreja não vão ligar que você vai assistir Harry Potter. Mas aí você vai lá e, sei lá, em vez de assistir Harry Potter, você. Bum! Sei lá quantas páginas tem Harry Potter. 300 páginas no seu colo. Ah, não, meu Deus, você vai ler Harry Potter, tá ligado? Tipo.
Mano, e aí as pessoas, tipo, acabam vivendo uma vida de, tipo, assistir umas atrocidades absurdas. Tipo, anime. Mano, anime pra mim é o mais alto nível do escalão do que pode se tornar absurdo. Porque a Marvel depende de CGI, depende de animação ali real, né? Uma parada cinematográfica 3D de um demonão. Agora, anime, mano, é só no lápis, tá ligado? Só no lápis ali, então é muito mais fácil você fazer coisas absurdas em anime. Inclusive, eu gostava muito de anime por conta disso, porque é muito mais fácil você fazer uma cena que não é capaz de existir. Porque é um desenho, né? Mas essa é a parada. E aí, mesmo que eu queira assistir, consumir alguma coisa absurda, tipo Harry Potter, pelo menos que eu esteja lendo, né? E aí no meio eu falo, nossa, isso daqui não convém ler isso daqui. E aí eu paro, mano. Então, eu tenho o costume de só ler coisas que edificam, né? Só ler coisas tipo, ou técnicas, ou de cunho de desenvolvimento. Tipo esse livro aqui, que nem é meu, é da minha mãe. Mas ó, com Mulheres, Comida e Deus. Isso aqui não vai explicar. Tipo, isso aqui não vai ser uma historinha da Jenen Root. Isso daqui, aí ó, uma estratégia inspiradora para quase tudo na vida. Isso daqui vai ser para aprender alguma coisa. E nem todo livro tem o objetivo de. Nem tudo que você faz na vida é com o objetivo de aprender. Mas, pô, você vai se divertir consumindo algum conteúdo? Pelo menos que seja um livro, né? Então é a parada que eu quero viver mesmo. Pô, você usa o celular toda hora, beleza. Ao invés de usar o celular, vai ler, sei lá, Turma da Mônica. Turma da Mônica. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Porque pelo menos você vai estar lendo, trabalhando no seu cérebro. Pelo menos você vai estar consumindo uma coisa que é muito devagar, né? Então, conversar com as pessoas vai se tornar muito mais legal. Porque é muito. Pô, você pega aqui, e eu vou abrir, inclusive. Você vai ler um parágrafo, a pessoa tá falando um monte de palavras, às vezes para falar meia coisa. Então, tipo, tem capítulo que só vai falar sobre uma coisa. E aí tem 10 páginas para falar sobre uma frase. Por exemplo, um exemplo maravilhoso. Eu gravei 32 minutos de vídeo, o que já é um absurdo, né? Mas eu conseguiria escrever todo o conteúdo que eu falei aqui em um livro. Às vezes daria um livro de 50, de 100 páginas, pô, 30 minutos. Um livro de 100 páginas, mano. É separado. Um livro de 100 páginas. Só que aí eu consigo destrinchar isso em 30 minutos. E aí você, ao invés de ler 100 páginas de um livro, você fica 30 minutos escutando. Então, sei lá, adaptar mesmo, né? Porque se eu tiver uma vida mais calma, mais devagar, então as coisas que são um pouco mais agitadas, tipo jogar Valorant mesmo, vai se tornar muito mais legal, sacou? Então, ouvir louvor vai se tornar mais da hora. Conversar com a minha mãe vai se tornar mais legal. Porque agora eu já não tenho mais tantos estímulos. Pô, eu vou trocar a conversa da minha mãe pelo quê? Pelo que você troca uma conversa com a sua mãe? Pelo celular, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Instagram? Sim, você troca por essas coisas. Por ficar vendo produto na internet. Você troca uma conversa com seus familiares por isso. Mas, sinceramente, se você estiver lendo um livro, agora, hoje, se você estiver lendo um livro hoje, e aí sua mãe chegar pra conversar, você não larga o livro? Porque não é tão mais estimulante assim, né? Não é como, tipo, você não fica antenadaço ali. Pelo menos eu hoje, por enquanto, não fico. Mas um dia eu vou ficar e vai ser muito legal, e vai ser muito da hora. E mesmo assim, porque. E mesmo que seja muito legal, muito da hora, você vê um TikTok, se você subir a página para você encontrar aquele vídeo, esquece, mano. É melhor, tipo, você fazer outra coisa. Cria um vídeo do que você viu do zero, porque pra encontrar é difícil. Agora eu tô aqui lendo Segunda Reis,
capítulo 16, versículo 10. Opa, me chamaram, fechei, fui fazer o que me pediram, fui fazer o que eu tenho que fazer, voltei para 2 Reis, capítulo 16, versículo 10. Olha, lembrei. Que bom, né? Porque eu acabei de fechar. Mas essa é a parada. A gente tem que adaptar nossa vida, sermos transformados pela nossa mente, para identificarmos, vivermos uma vida de propósito e da vontade de Deus. Uma vida boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que nós vivamos assim, mano. Eu tô falando 30 minutos, provavelmente porque eu fiquei muito tempo sem postar. Muito tempo não, mas eu fiquei um tempo sem postar nesse canal. E eu tô com umas estratégias da hora pra cá. Então eu vou falar nesse vídeo só porque eu não vou dedicar um vídeo exclusivo, eu vou falar o que eu vou fazer. Mas qualquer parada é fazer vídeos assim, mais normais. Que eu só pego a câmera, boto aí pra gravar e falo alguma coisa. Tipo de segunda a sexta, talvez até sábado também. Acho que depende muito do que eu tiver de conteúdo, né? Mas pegar os vídeos da semana e viver assim mesmo. Pô, hoje é semana, 5 horas da manhã, tô gravando aqui pra vocês. Mas sábado e domingo, que é um dia que inclusive as pessoas estão mais em casa vendo mais vídeo, porque elas não estão trabalhando, fazer uns vídeos mais legais, porque domingo tem mais view. Eu não sei o sábado, eu não lembro. Mas domingo eu sei que tem mais view. As pessoas clicam mais no seu vídeo no domingo porque tem mais gente na internet no domingo. Tem mais gente no YouTube no domingo. E domingo é o dia que as pessoas estão procurando o quê? Sentido pra vida. Então, papo sincero, em um lugar bonito, deu muito certo. Eu acho que foi porque foi postado no domingo, mas também porque tinha aquele cunho, tipo, papo sincero em um lugar bonito, que é a sinceridade que ele tá passando. Entendeu? É isso, eu preciso tomar banho e me arrumar porque hoje eu vou sair de casa e ir lá pro centro de São Paulo. E Deus é bom demais, mano. Deus é muito bom. Eu até ia gravar, só que eu acho que eu não vou fazer mais. Eu vou ver umas coisas tipo de casa hoje. E aí talvez não seja mais tão interessante assim, tipo, gravar. E eu também tô com pouca bateria. Mas a gente vê, né?